Oi gente, aqui é Paula Pires e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como nós podemos nos livrar dos pensamentos negativos. O que é pensamento negativo? Cada um tem o seu pensamento negativo e tem o que considera um pensamento negativo. Existem pessoas que podem pensar uma coisa e que aquilo pode não incomodar tanto e outras já vão ficar incomodadas com aquele mesmo tipo de pensamento que para o outro aquilo não é negativo. Então, qual a forma da gente saber qual que é o pensamento que é negativo? É aquele que te incomoda, é aquele pensamento que às vezes se torna obsessivo, você não quer pensar naquilo, quando você vê você está pensando de novo naquilo, aí você fala, meu Deus, já estou de novo pensando nesse assunto. E o pensamento negativo, ele tem aquela tendência a ficar repetitivo, então se a gente não corta, é que nem uma erva daninha, ela começa a crescer, se você deixa aquela erva daninha crescer, quando você vê ela tomou conta do jardim, ou seja, grande parte do seu tempo você está pensando naquele pensamento chato, aquele pensamento negativo. Então vamos lá. Primeira dica para nós trabalharmos os nossos pensamentos negativos. O primeiro ponto, gente, é identificar esse pensamento negativo. De onde está vindo esse pensamento negativo? Então você pensa, por que eu sempre penso nisso? Normalmente o pensamento negativo ele tem uma coisa mal resolvida ali atrás dele. Ou seja, você está pensando aquilo porque às vezes é uma coisa que você não resolveu. De repente é uma coisa que você está querendo falar para alguém e que você não foi lá e falou. E de repente você teria que falar, com jeito, né, gente? Mas chegar lá e conversar com a pessoa. Às vezes é uma coisa que você teria que fazer, mas que você não faz. E aí aquilo vira, né, uma coisa constante, porque enquanto você não resolve, aquele pensamento fica lá. Então, fique em silêncio, identifica de onde vem esse pensamento. Né? Esse é o primeiro passo, saber de onde vem esse pensamento, qual é a raiz desse pensamento negativo, por que que aquela erva daninha está sempre crescendo no meu jardim. Ou seja, meu belo jardim verde florido, de repente começa a surgir a erva daninha e sempre aquela mesma erva daninha. Às vezes a gente tem mais de uma, né? Existem pessoas aí que têm mais de 10 ervas daninhas. Cada dia é um tipo de pensamento negativo que toma conta. Então, pensou, identificou qual é o pensamento negativo? Esse é o primeiro passo. Segunda dica. Centralize. Por que esse pensamento negativo existe? Por que eu estou sempre pensando naquilo? Ou seja, chegue na raiz, você já descobriu qual é o pensamento, você já sabe que aquilo é um pensamento negativo. Por que você está sempre pensando naquilo? O que você tem dentro de você que traz essa chama desse pensamento negativo dentro da sua vida? Terceira dica. Se pergunte. Como eu posso resolver esse pensamento negativo? O que existe dentro da minha vida prática, ou da minha vida espiritual, ou da minha vida afetiva, depende, cada um vai ter um pensamento, que se eu tiver alguma atitude, seja terapêutica, seja prática, eu poderia definitivamente parar de pensar nisso porque eu resolvi essa questão, ou seja, isso deixar de ser um pensamento presente dentro da sua vida. E aí a gente vai para a nossa quarta dica. Na medida em que você já identificou o seu pensamento negativo, né, você já percebeu qual é ele, você já viu qual a raiz dele e você já decidiu que você vai trabalhar com ele, que você vai ter alguma atitude em relação a ele, é importante que você tenha uma vontade real de não ter mais esse pensamento negativo, porque muitas vezes o plano mental ele vai tomando força própria. Então você tem que assumir o comando do barco e falar, aqui quem manda sou eu. Eu tenho pensamentos? Ok, tenho pensamentos, mas quem é o dono da minha consciência que vai além do pensamento, que é o céu onde passam as nuvens, né, onde estão o tempo inteiro passando as nuvens, sou eu. Então essa nuvem não vai ficar o tempo inteiro no meu céu. Então você tem que, de certa maneira, assumir que você tem o poder de ventar e pôr essa nuvem para correr. E aí vamos para o quinto e último passo. Se você observa que você, mesmo identificando, tendo atitudes para tentar resolver esse pensamento, você não consegue se livrar dele, existem algumas opções aí. Eu indicaria 3 opções que normalmente resolvem com o pensamento negativo recorrente. A primeira opção é oração.
tá? Orar com centramento, orar com foco, pedir dentro da sua oração para você definitivamente se livrar daquele pensamento. Terceiro ponto seria meditar. Tá? Então você fazer uma meditação aí focada, eu tenho um vídeo onde eu explico como meditar, como orar também tem um outro vídeo. Então você pode olhar para dentro de si e fazer uma meditação já focada em se livrar disso. Né? E pode até unir as duas forças, tá? Você pode unir a oração com a meditação. São duas forças que combinam e que inclusive de certa maneira são parecidas, porque ambas são um estado de atenção focado. Terceiro ponto que pode ajudar também é o tratamento com florais, tá? Eu já vi muitas pessoas que tinham pensamentos bem pesados, bem densos e que não conseguiam, pensamentos de apego, pensamento de mágoa, gente com recalque do ex-namorado, porque o ex-namorado já estava feliz com outra pessoa, enfim, todo tipo de pensamento, e eu já vi realmente os florais fazerem milagres aí. E, na verdade, eu, particularmente, colocando um pouquinho aí da minha experiência, eu comecei a gostar dos florais quando eu tinha 18 aninhos, em que eu estava com um pensamento recorrente e eu nem conhecia os florais e eu tomei um floral que me ajudou muito, né, a trabalhar esse pensamento recorrente em pouco tempo. Eu lembro que eu tomei o floral, acho que deu o quê? 3, 4 dias o pensamento não estava mais lá. Então foi onde meu primeiro contato com os florais e que eu falei, nossa, mas não é que esses florais funcionam. Então os florais também podem ajudar bastante, dependendo do caso, florais mais simples e às vezes florais mais intensos, quando os casos aí são relacionados a traumas ou pensamentos negativos mais arraigados mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem ainda não se inscreveu no canal, basta clicar nessa fotinho que tem aqui embaixo do lado esquerdo, que já abre um box para se inscrever. Quem tiver comentários de sugestões de novos vídeos, eu estou sempre aberta e basta colocar aqui na seção de comentários mesmo desse vídeo que eu vejo um por um e respondo um por um. Namastê!